Embaixador Sérgio Amaral, embaixador que exerceu o cargo nos Estados Unidos, sabe tudo de geopolítica. Embaixador Sérgio Amaral, Sônia Blota aqui, é um prazer conversar contigo no Jornal Gente, aqui na Rádio Bandeirantes. Bom dia, Sônia. Bom dia, Eduardo. Bom dia aos ouvintes da Rádio Bandeirantes. As consequências aí desse encontro, o Philip Killing dava mais ou menos um panorama, né, da expectativa na Europa, mas em linhas gerais, como é que o mundo está enxergando esse encontro, embaixador? Sônia, na verdade, esse é mais um passo na direção do que Biden havia prometido ao assumir o cargo de presidente dos Estados Unidos. Isto é, uma mudança no estilo e nos objetivos, na forma de fazer a política externa. Em vez das sanções de Trump, seriam as alianças com os países aliados, com os países que pensam como os Estados Unidos e, sobretudo, a aliança principal com a Europa. Daí a coordenação que ele fez ontem com diversos países europeus sobre os próximos passos na Rússia. Mas, por outro lado, essa tensão entre Rússia e Ucrânia reflete não o que Putin está dizendo que vai fazer, mas o que é o seu objetivo político maior, que é a reemergência da Rússia. Eu me lembro, alguns anos atrás, numa reunião com Joe Biden, o conhecido cientista político e, sobretudo, especialista em relações internacionais, que dizia que a Rússia não era um país emergente, era um país descendente, um país que estava progressivamente perdendo os seus atributos de grande potência. E é isso que Putin não quer aceitar, é isso também que explica o seu esforço para reconstituir o Império Soviético, a sua influência na região. E, como muito bem disse o correspondente da Band em Londres, a questão para ele é não deixar um avanço maior da OTAN ou, de outra forma, que a Ucrânia se passe para o lado ocidental. Você se lembra que, algum tempo atrás, o grande problema na tensão entre a Ucrânia e a Rússia era a questão do convite feito pela Europa para que a Ucrânia entrasse para o mercado comum europeu. Por todos esses passos da Ucrânia, com vistas a uma maior autonomia da Rússia, seja pela aproximação com a União Europeia, seja pela aproximação com a OTAN, é visto com muita cautela e muita suspeita, desconfiança pelo Estado russo. E Putin possivelmente vai mais uma vez repetir as suas posições em relação no encontro que vai ter com Biden. E, na verdade, o que vai se discutir do ponto de vista da Rússia é o levantamento das sanções postas por Trump e, do ponto de vista de Biden, uma contenção e uma moderação por parte dos russos, que ninguém sabe se Putin, que Biden está disposto, ou melhor, que Putin esteja disposto a aceitar. Embaixador Sérgio Amaral, bom dia, prazer tê-lo aqui. Fazendo antes de tudo já a chamada, quinta-feira à noite, 10h30, o embaixador está sempre conosco no Band News TV e quando não tem jogo também aqui na Rádio Bandeirantes, o espaço Mapa Mundi, e nós tratamos exatamente desse assunto na quinta-feira e eu repito a pergunta que eu fiz na quinta, embaixador, e que o senhor também vai responder na próxima quinta-feira, porque será depois da reunião de hoje. O senhor acredita que vai haver uma guerra? Movimentação militar já tem, mas vai haver disparo de parte a parte na fronteira entre Rússia e Ucrânia, como a Ucrânia está dizendo que vai acontecer em janeiro? Eu acho difícil. Eu acho difícil porque seria uma escalada muito grande.
o que Biden está procurando é exatamente resolver essa questão pela negociação diplomática e não pela imposição de sanções ou ameaças. E ele está fortalecendo a sua posição através dessa coordenação com os seus aliados. Eu não acredito que Putin tenha interesse numa escalada nesse momento, em atiçar um movimento militar na fronteira. Mas ele está fazendo, sem dúvida, uma demonstração de força. Depois de ter mostrado os avanços tecnológicos na tecnologia militar que a Rússia vem alcançando, a ponto de ter, segundo diz Putin, uma tecnologia para a destruição de satélites, agora ele está fazendo uma pressão na fronteira com a Ucrânia. Eu acredito que isso é mais uma tentativa de dissuadir a Ucrânia de caminhar além na aproximação com o Ocidente do que a intenção real de, num curto prazo, fomentar um conflito militar. Embaixador Sérgio Amaral, sempre nos ajudando a entender e explicar para os ouvintes aqui as questões ligadas, né, ao noticiário internacional, as relações entre os países. Obrigado pela participação ao vivo aqui na Rádio Bandeirantes mais uma vez. Um bom dia para o senhor. Só que agradeço, um bom dia a todos. Obrigado, embaixador. Como eu sempre digo no nosso espaço Mapamundi, Pedro, embaixador Sérgio Amaral, todas as quintas às 10h30 da noite, ou a qualquer momento em edição extraordinária. No sábado, no Brasil Também com Z, estará no Brasil que com é Z. a habitué do Brasil com Z, embaixador Sérgio Amaral.